Ao longo do desenho a gente pode observar o Belson andando por aí sempre de mau humor, com a cara fechada e tendo atitudes ruins diversas vezes, tentando atrapalhar os personagens principais de algum jeito, ou agindo de uma forma má com os outros, sem nenhum motivo muito específico, sendo isso principalmente com o Clarence, que na maioria das vezes não era capaz de compreender as reais intenções do Belson de prejudicar ou zoar ele de alguma forma, simplesmente por meio que não conseguir enxergar o lado ruim das pessoas, e também ter a mais absoluta certeza do mundo de que os dois eram grandes amigos, quando na verdade não era bem isso. A questão é que eu parei para dar uma olhada nesses momentos em que o Belson tá se comportando como um babaca e reparei que muitas vezes a razão para isso é na real interessante, como por exemplo ele sentindo inveja do Clarence por conta do mesmo ter uma grande facilidade em se comunicar e conquistar as pessoas do seu jeito, algo que ele não conseguia fazer por mais que tentasse. Ou dá para resumir tudo isso no Belson buscando atenção. Mas por quê? Isso me fez pensar sobre o motivo dele ser assim, afinal. De onde esses comportamentos vêm? Então hoje a gente vai tentar se aprofundar um pouco mais na mente um tanto quanto complicada de Belson Knows. E o mais interessante é que eu vou tentar fazer isso através de golfinhos. Pois é. Um bom ponto de partida seria aquele episódio em que a turma do Clarence faz um passeio até o zoológico e o Belson é obrigado a fazer dupla com o Clarence, por mais que não quisesse isso com todas as forças. Se eu não me engano, essa acaba sendo a primeira vez em que a gente vê ele agindo de uma forma um pouco menos fechada e babaca, assim sendo possível de tentar compreender ele um pouquinho melhor. Nesse app, os dois acabam ficando presos dentro do zoológico depois que o ônibus vai embora. E até aquele ponto, o Belson não tinha demonstrado interesse em absolutamente nada e tava 100% do tempo de cara fechada, tentando interagir o menos possível com a dupla dele, que considerava muito irritante. Até que em um determinado momento, ele acaba perdendo a paciência de vez com o fato do Clarencio ter achado uma coisa legal e divertida eles terem ficado presos ali. E então, bastante irritado, ele pergunta como é que o Clarencio gostava de tudo. E o mesmo simplesmente responde perguntando de volta: como é que você não gosta de nada? O Belson, ouvindo aquilo, diz que não era verdade, e que ele gostava sim de algumas coisas, como por exemplo golfinhos, mas estava muito frustrado por não poder ver nenhum por conta do aquário estar fechado naquele dia. E é claro que o Clarencio, depois de saber disso, não descansa até conseguir fazer com que ele visse os animais. E assim a gente percebe que de fato o Belson não estava mentindo quando disse aquilo. Apesar de não gostar de praticamente nada, ele realmente ficou feliz pra caramba em poder observar os golfinhos, e pela primeira vez no desenho se mostrou genuinamente agradecido a alguém, mesmo que só por uns segundos. Tanto é que ele até completa um trabalho escolar que eles precisavam fazer enquanto estavam por lá e entrega pra professora dizendo que tinha sido o Clarencio que descobriu a resposta. Aquele foi um pequeno ato de gratidão vindo de alguém que tem uma enorme dificuldade de demonstrar coisas assim, principalmente em palavras. Foi mais fácil para ele fazer aquele gesto, e esse na verdade é um problema muito fácil de observar no Belson. Por conta dessa dificuldade que tem em se expressar, na maior parte do tempo ele mascara aquilo que realmente sente ou que estava pensando, usando de maldade, sendo um completo cretino com os outros, sarcasmo, ou então essa atitude irritante de que não tá nem aí pra nada o tempo todo, que dá vontade de ficar uns 10 quilômetros dele. Mas a real é que ele tá, e pelo visto até mais do que deveria. Talvez seja por isso que ele esconda tanta coisa. Através dos golfinhos foi possível ver um lado
um pouco mais autêntico do Belson. Rick era capaz de demonstrar algum tipo de gratidão, compaixão e interesse, ao invés de andar por aí sempre de cara fechada, reclamando e sendo um otário com todo mundo. Com esse episódio do zoológico, não dá pra entender tão bem assim o porquê dessa fixação dele pelos golfinhos, ou o que isso representa como um todo de verdade, mas com a ajuda do próximo app, as coisas ficam um pouco mais claras. O contexto aqui é que o Belson escreve uma história no livro de ciências dele sobre um tal golfinho chamado Bori, que claramente era uma representação dele mesmo e como ele se sentia em relação a várias coisas. Logo quando um colega pega ele desprevenido perguntando o que ele estava fazendo, o Belson fica extremamente envergonhado e preocupado de alguém saber sobre essas histórias que ele fazia, e por isso vai lá e derruba o Clarence que estava passando só para que o assunto mudasse e a atenção saísse dele no momento. E aqui dá pra sacar o porquê dele fazer esse tipo de coisa. O Belson sentia vergonha pra caramba, e com certeza era alguém bem inseguro a respeito de si mesmo em vários aspectos. Uma criança com problemas que precisavam ser tratados, e por isso, de uma forma um tanto quanto injusta, ele direcionava todos esses sentimentos negativos pros outros em forma de maldade, para que assim pudesse se sentir um pouquinho melhor. O ponto é que através dessa história que ele escreveu, chamada de O Mundo do Bori, a gente percebe que a principal coisa que faz com que o Belson goste tanto assim dos golfinhos é o fato deles serem completamente livres. E, ao mesmo tempo, se a gente for parar pra pensar, a razão para que ele continuasse escrevendo aquilo também, no fim das contas, era a liberdade. Ele se sentia livre, podendo representar ali a si mesmo de verdade e o que estava pensando, sem se preocupar com nada. Através disso, dá pra notar o quanto que ele acha que é mal compreendido por todo mundo, e demonstra até uma certa vontade que as pessoas achem ele um cara maneiro, entre aspas. O que explica essa busca do Belson incessante pela atenção dos outros em alguns episódios.